Parece que a aprovação final desta nova lei das burcas gerou alguma indignação, nomeadamente junto de comunidades imigrantes, e o Folha Nacional registou alguns testemunhos de islâmicos que ameaçam abandonar Portugal depois da aprovação do fim das burcas. E, portanto, vamos ver esta notícia, saber exatamente que testemunhos são estes, ler com atenção a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, milhares de islâmicos ameaçam abandonar Portugal após a aprovação do fim das burcas. A culpa é do Chega, dizem os próprios. Não, a culpa não é só do Chega, por muito que eu gostasse de recolher apenas para o partido onde faço militância esse mérito. Não é só do Chega. O Chega sozinho não aprova uma única medida na Assembleia da República, da mesma forma que o PSD e o Partido Socialista sozinhos não aprovam uma única medida, porque não é suficiente. Não há maiorias absolutas, portanto a conjugação parlamentar exige que haja pelo menos dois destes partidos mencionados juntos para aprovar o que quer que seja. Portanto, o Chega realmente, o papel que desempenhou, e se estiverem a falar disso, foi mover a agenda política para a direita, o que no meu entender é bastante necessário, e por isso é que eu acho que agora o Chega, do ponto de vista da imigração, depois de algumas medidas implementadas pelo governo social-democrata, deveria começar a empurrar o Partido Social-Democrata para se conversar sobre os repatriamentos em massa. Por muito que o Partido Social-Democrata não esteja minimamente disponível para ter essa conversa, quando empurrados o suficiente, visto que têm a espinha dorsal de uma enguia, acho que podem vir a falar sobre esse tema e até estar disponíveis a determinados critérios para que se implemente. Portanto, quanto mais o Partido Social-Democrata for empurrado para a direita, no meu entender, melhor. A aprovação no Parlamento da proposta de lei que proíbe a ocultação integral do rosto em espaços públicos está a gerar reações entre islâmicos residentes em Portugal que afirmam usar burca. Em publicações nas redes sociais, vários dizem que vão abandonar o país caso a legislação entre efetivamente em vigor, e há países no norte da Europa onde já está em vigor. Eu agora os países de cor não sei, mas lembro-me, por exemplo, de países dentro da Europa. Lembro-me, por exemplo, da Suíça, salvo erro, até ali essa notícia. Confesso que não sei se a notícia era verdadeira, eu não fui procurar depois, portanto deixo esta ressalva, a notícia pode nem ser verdadeira, mas vi que na Suíça alguém terá sido multada precisamente por andar com o rosto oculto, e depois essa pessoa recorreu a tribunal e acabou por pagar 10 vezes a multa, que era 100 euros, salvo erro, e passou para 1000, uma coisa assim deste género. E portanto, acho que era na Suíça, não tenho a certeza se era, mas acho que era. E portanto, acho que isto deve acontecer desta forma. As regras são para todos, e neste país não se anda de burcas, é tão simples como isso. Se quiserem viver intensamente a sua identidade e exibir a sua identidade e vivê-la de forma mais intensa, podem vivê-la no seu país de origem. Não precisam de vir para Portugal viver a sua identidade, têm muito espaço seguramente para usar burcas no seu país de origem. A iniciativa foi apresentada pelo Chega e o seu texto final passou a centrar-se na proibição da ocultação do rosto em espaços públicos por razões de segurança e identificação, prevendo coimas entre os 200 e os 4.000 euros. A lei segue agora para o Presidente da República, que poderá promulgá-la, vetá-la, enviá-la para fiscalização do Tribunal Constitucional. Esta composição do texto do projeto de lei tem que ver essencialmente com o tratamento igual perante a lei. Portanto, debaixo da ladainha constitucional do tratamento igual, como se nós tivéssemos que tratar igual aquilo que é diferente. Eu não acho que tenhamos que tratar igual o que é diferente, mas debaixo da ladainha quase religiosa da igualdade, o Chega foi obrigado no texto a compor esta ideia da ocultação de rosto e não da burca propriamente dita, como se nós não soubéssemos que a verdadeira questão são as burcas, não é a ocultação do rosto genericamente. Evidentemente que se alguém estiver com o capacete de uma mota em cima de uma mota num espaço público, bem sei que também é a regra da estrada, as pessoas têm que utilizar capacete, mas também está com o rosto oculto, pelo menos nessa circunstância. E ninguém diz a essa pessoa que ela tem que retirar o capacete tão pouco. Portanto, não é bem a ocultação do rosto, porque a ocultação do rosto genericamente não é um problema em vários países da Europa Ocidental. O problema em concreto tem que ver precisamente com a questão das burcas, e depois vem malta de esquerda e geralmente até mulheres associadas à esquerda, que é algo que me choca, porque são as principais prejudicadas.
as mulheres nesta questão das burcas não são os homens que andam de burca, como sabem, portanto, quer dizer, apesar de que nós já vimos vídeos nas redes sociais de homens que a utilizam para se fazerem passar por mulheres, mas já nem vou entrar por aí, mas genericamente a parte interessada na proibição das burcas são precisamente as mulheres, porque os homens do Islão não utilizam burcas, como sabem. Mas é interessante ver as pessoas a dizer, bom, então mas e se a mulher utilizar voluntariamente por motivos religiosos? Eu gostava que fosse recolhido um estudo minimamente credível em que se demonstrasse que há uma parte significativa das mulheres que usam burca do Islão e que usam de forma voluntária. Isso é um disparate. E depois utilizam outro argumento que ainda é pior. E é um argumento que para mim é muito mais grave e que é mais contraditório face às ideias progressistas, nomeadamente as ideias de combate à violência doméstica, que eu partilho. Essas de combate à violência doméstica do ponto de vista legislativo, legal, tem toda a razão de ser, parece-me muito bem e tem que ser severa, mas dirão, bom, as mulheres em Portugal que antes utilizavam burca e que agora estão impedidas de utilizar burca legalmente vão ficar presas em casa. Ou seja, nós estamos a assumir que dentro da comunidade imigrante vão haver homens que vão tornar mulheres reféns porque são impedidas de utilizar burca na rua. É disto que se trata. Portanto, estamos a dizer basicamente que as mulheres têm que usar burca se não ficam reféns em casa. É isto que se está a dizer subliminarmente. Isso para mim não é aceitável. Quer dizer, ninguém tem que ficar refém em casa. Na questão da utilização de burca, se conhecem esses casos, têm que alertar as autoridades e as autoridades têm que atuar porque as regras são para todos. Não estão satisfeitos com as regras, querem viver intensamente a vossa identidade, meus amigos, porta da rua é serventia da casa. Entre os testemunhos, alguns estrangeiros afirmam que esta nova legislação representa uma limitação à forma como escolhem praticar a sua religião e admitem regressar ao seu país de origem ou procurar outro Estado europeu caso a lei entre em vigor. Os meus melhores desejos de uma boa viagem. Após a aprovação da proposta, o presidente do Chega, André Ventura, assinalou o resultado nas redes sociais escrevendo: proposta do Chega aprovada, acabaram as burcas em Portugal, quem odeia a nossa cultura pode voltar ao seu país. Os partidos que apoiaram a iniciativa defendem que a medida reforça a segurança pública e facilita a identificação de pessoas pelas autoridades, já associações islâmicas criticam a lei. E eu acho interessante que às vezes, sob o pretexto da concertação social, alguns partidos à esquerda diziam sobre a questão da imigração: bom, mas esta nova lei de estrangeiros ou a nova lei da nacionalidade, temos de consultar as comunidades e os representantes das comunidades imigrantes. Mas temos que consultar porquê? Essa é que é a questão. Eu não vejo que as comunidades imigrantes tenham um poder de veto quando estamos a decidir a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade é para atribuir, em determinados casos, a nacionalidade sem dúvida nenhuma, e eu admito a atribuição, apesar de que muito mais dura, falar-se mesmo na questão dos 20 anos, tem que ser muito mais duro, isto não pode ser uma coisa atribuída por tuta e meia, mas acho interessante que digam, bom, vamos consultar os imigrantes sobre a nova lei de estrangeiros mais restritiva, mas esperam alguma coisa que não críticas? Como é óbvio que vão ser críticos. Os meus amigos são representantes de comunidades imigrantes e portanto, obviamente que eles vão dizer não gostamos da nova lei de estrangeiros. Ninguém quer saber. Esta é uma lei definida pelos nacionais e os nacionais têm todo o direito de dizer quem é que fica e quem é que sai. E sobre a questão migratória, já falei à saciedade, mas acho que o PSD tem que ser encostado cada vez mais à direita para falar dos repatriamentos em massa e para pelo menos começar a conseguir alguns requisitos em que o Partido Social Democrata possa vergar, porque eu acho que é relativamente fácil de vergar o Partido Social Democrata, pouco a pouco, não digo de imediato, se começarmos amanhã a falar mais intensamente desse tema politicamente, não é que o PSD vá aceitar amanhã, mas eu acho que com o tempo, visto que não têm qualquer tipo de espinha dorsal e se adaptam aos ventos em causa, aos ventos de um determinado tempo, podemos começar a empurrar o Partido Social Democrata para o caminho que tem que ser, que é os repatriamentos em massa têm que começar a ser um tema e 15, 16 ou até 20% da população residente nunca pode ser estrangeira. Temos que diminuir para números residuais aceitáveis. A imigração é um fenómeno natural em si, a invasão e a substituição não me parece que sejam. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.